Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar atividade 1 de cálculo diferencial integral 2. Pessoal, desde já quero te pedir para se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, deixe seu like, tá bom? Porque isso me ajuda bastante. E, queridos, resolvi essa atividade, resolvi o mapa. Estou ajudando o pessoal também nas outras matérias, desenho técnico e tantas outras mais matérias. Então, se você ainda não fez seu mapa, sua atividade 1, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Queridos, hoje a gente vai resolver, enfim, essa atividade 1. Confesso que eu estava bastante ausente nos últimos 6, 8 dias. Aconteceu alguns problemas de cunho pessoal, por isso minha ausência. Recebi, de verdade, dezenas de mensagens a respeito dessa atividade. E eu não pude fazer antes por isso, pessoal, estava ausente por determinados motivos pessoais, mas bom, paciência. Agora eu estou aqui e vamos fazer, porque ainda temos tempo útil, dado que ainda resta mais de uma semana para entregá-la, né? Bom, meus queridos, aqui a gente tem a atividade, ela fala o seguinte: ele enuncia, né, o teorema de Fubini. Sabendo disso, determine o volume do sólido S, beleza, que é delimitado pelos paraboloide elíptico, x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais e igual a 16, e os planos x igual a 3, y igual a 3, e os três planos coordenados. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, pessoal, antes de iniciar, pessoal, queria fazer uma observação, porque muita gente me mandou perguntando: poxa, professor Matheus, corrige, será que é isso mesmo e tal? E simplesmente substituiu x igual a 3, y igual a 3 e saiu fazendo a conta. Impressionante o número de pessoas, de alunos que fizeram isso. O que não é o certo, né? Não faz muito sentido fazer isso. Até porque se cálculo diferencial integral fosse só substituir o valor x igual a 3, y igual a 3, usando esse exemplo da nossa atividade, e sair fazendo conta, seria muito fácil, convenhamos, né? Não ia ter nenhuma análise crítica na forma, eu digo, de raciocínio, de análise. Não é assim, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando se depara com um problema de integral dupla, tripla ou mesmo integral simples é a análise do domínio de integração e da função. Não tem outro caminho, pessoal. Se alguém te ensinou, ou falou, ou fez de outra forma, tá errado, tá? É simples e cru assim, pessoal, é simples. Então, muito cuidado com quem vocês se instruam, tá? Porque é complicado, né? Depois a gente deposita confiança em alguém e esse alguém nem ele mesmo sabe fazer, e aí fica difícil. Bom, pessoal, mas vou explicar tudo agora. Olha, para deixar claro, eu vou compartilhar a aula que a gente abordou hoje no grupo de estudo, hoje de manhã inclusive, sobre isso, cálculo de volume usando integral dupla. Bom, o volume de um sólido, pessoal, ele é dado por essa expressão. Então a gente tem uma integral dupla numa região R e a gente calcula a função fxy, que é o z, né, em dA, onde esse dA ele varia de acordo com o sistema de coordenadas adotados. Se for cartesiana, vai ser dx dy. Se for coordenadas polares, aí vai ser r dr dθ. Lembrando que esse r aqui é em virtude do jacobiano e, claro, a gente está trabalhando em dr dθ, né? Tranquilo até aí, eu acredito, eu espero, né, gente? Por favor, beleza? Só que aí, gente, o que eu quis dizer no momento anterior é isso. Esse r aqui, ele é fundamental, é a primeira coisa que a gente faz quando se trata de integral dupla e tripla, essencialmente. A primeira coisa que fazemos é o quê? Analisar esse R, que representa quem? É o domínio de integração, região R, região de integração, não importa. Isso é fundamental, pessoal. Por quê? Porque é essa análise que vai definir os extremos aqui, ó, tanto de uma variável como de outra, dado que é integral dupla. Se fosse integral tripla, é essa região. Na verdade, integral tripla aí já é um espaço, né? Mas enfim, seria isso que ia definir os limites de integração. Então, mais uma vez, pessoal, não existe simplesmente substituir o valor e sair fazendo conta. Tem que analisar essa região, pessoal. Isso é fundamental, é o básico, o feijão com arroz do cálculo diferencial integral. Análise de domínio de integração. Quem não faz isso está errado, pessoal.
beleza? E vocês que são alunos, é normal, talvez cometer esse erro, sair substituindo e fazendo conta. Mas cuidado, eu tô dizendo porque teve alunos que me falou, não, mas um professor conhecido meu falou que é assim. E eu fiquei assim, sinceramente, muito chocado, porque, poxa, de duas uma, ou esse professor te sacaneou, ou esse professor talvez não seja o professor, porque isso é realmente o básico. Bom, meus queridos, então a primeira coisa é a análise dessa região R. Fazendo um esboço aqui, por exemplo, olha, a gente tem no espaço, como a gente está falando de volume de um sólido, então é uma figura espacial, concorda? Então, por exemplo, se eu tenho algo do tipo assim, ó, por exemplo, só a metade superior de uma esfera. Então tem aqui a metade superior da esfera. Se eu vou calcular o volume dessa esfera, quem é a minha região R? No plano, é essa região aqui, ó, lá no plano, ou seja, é a função sobre o plano XY. Se for coordenadas polares, no plano R, θ, pessoal, sempre. Então, como eu faço essa análise? Eu igualo z igual a zero e vejo qual é a função obtida através disso. Por quê? Porque no plano, nesse plano aqui, seja rθ, seja xy, isso é a região R de integração. Beleza? Tá confuso? Fica tranquilo que vocês vão entender já já. Bom, meus queridos, entendeu essa parte? O objetivo maior é esse. Isso aqui é fxy, que é uma função de x e y. Então, como eu obtenho isso? Eu isolo z ou isolo fxy, beleza? E aqui é o nosso dA, que é o elemento de área, né? Que pode ser dx, dy em coordenadas cartesianas e rdr dθ em coordenadas polares, beleza? Bom, pessoal, aqui, tá, deixa eu descartar isso daqui. E bom, voltando para nossa função, para nossa questão aqui, a gente tem o que? A gente tem um paraboloide elíptico. Ele fala, o que é isso, pessoal? O paraboloide elíptico é um dos membros da família de quádricas. Eu acredito que vocês, a essa altura, já estudaram quádricas, né? Porque a gente vê quádricas geralmente antes de ver integração dupla, tripla. Então, se vocês estão vendo integração dupla, tripla, eu suponho que quádricas vocês já viram. O que são quádricas? São famílias de superfícies. E aí, eu trouxe para vocês um PDF que eu gosto muito, que esboça todas as quádricas. A gente tem elipsoide, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, aí depois a gente tem o hiperboloide de uma folha, duas folhas, tem cone elíptico, esfera, cilindro, várias famílias de cilindro. Então aqui a gente tem o nosso conjunto das 9 quádricas. No nosso caso, a gente tem esse carinha aqui, ó, o nosso exercício, é um paraboloide elíptico. Poderia ser um paraboloide circular. Como assim, pessoal? Ele é elíptico por quê? Porque no plano ele tem uma elipse, ele não é um círculo. Se fosse um paraboloide circular, a sua projeção sobre o plano XY seria um círculo. Só que a projeção desse paraboloide no plano XY é uma elipse. Por isso é paraboloide elíptico, beleza? Bom, pessoal, então a gente sabe que a cara da equação desse paraboloide é essa daqui, beleza? O z sobre uma constante igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e cada um sobre sua respectiva constante ao quadrado. É tanto que se o z for 1 e essa constante for 1, isso aqui cai exatamente na equação de quem? Da elipse, que eu acredito que todos já saibam a essa altura, né? Bom, pessoal, e agora? Agora é o seguinte, meus queridos, se a gente volta no nosso exercício, a gente tem que, vou até colocar aqui, então, ó, a gente tem que o volume, nosso sólido, né? Então, o nosso sólido, vamos listar aqui. Então, o nosso sólido, qual é a equação do nosso sólido? Bom, ele é um paraboloide elíptico. E isso é dado por x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z é igual a 16. Tranquilo até aí? Beleza, né? Como para integrar a gente precisa, lembra que o volume é igual a integral dupla na região R de fxy dA. Isso aqui é o mesmo que V é igual a integral dupla na região R de Z
dA, onde z é função de x e y, beleza? Então o que eu preciso fazer aqui? Isolar o z. Então de cara aqui eu tenho que z é igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Primeira coisa é essa. Tá tranquilo até aí, né, gente? Então, ó, primeira coisa, vou até colocar um pontinho azul. Então, essa daqui é a função na qual a gente vai integrar aqui dentro. Então, esse z é esse rapazinho. Agora, falta a gente determinar quem é o dA, ou seja, o domínio de integração e definir essa região R, ou seja, os limites de integração. Bom, ele fala, aí a gente tem que ler o que delimita o nosso sólido. Ele fala que o sólido ele é delimitado pelo paraboloide elíptico, ou seja, superiormente, então a gente tem um paraboloide elíptico, ok, pelos planos x igual a 3, y igual a 3 e os três planos coordenados. Lembrando, pessoal, o que é plano coordenado? Bom, eu vou até escrever aqui, então, o que são os planos coordenados? Ó, planos... Eita, ficou errado aqui, né? Planos coordenados. O que significa isso, pessoal? Significa os planos coordenados são três, né? É z igual a 0, y igual a 0 e x igual a 0. Isso significa o quê? Que a gente está no primeiro octante. Lembra que no plano XY a gente trabalha com quadrantes, tem 4 quadrantes. Lembra? Olha aqui, ó, vou até escrever aqui, ó. Vou criar uma outra página aqui para não ficar muito poluído ali. Bom, lembra que no plano 2D, ou seja, no plano XY, por exemplo, a gente tem o quê? Ó, vocês lembram disso aqui, ó, pessoal? No plano XY, aqui tem o meu Y e aqui tem o meu X, beleza? Então aqui eu tenho X, aqui tem Y. Esse cara aqui é o primeiro quadrante, lembra disso? Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, tranquilo? Já no 3D, que é X, Y, Z, não é exatamente assim, né? Muda um pouquinho, porque agora a gente tem mais de uma dimensão. Então, nesse caso, a gente vai ter algo nesse sentido aqui, ó, pessoal, ó. Isso daqui, e aqui a gente vem pra cá e fecha aqui mais ou menos. Então, esse aqui é o meu X, esse aqui é o Y, esse aqui é o meu Z. Então, esse rapazinho aqui, ó, toda essa parte aqui é o que a gente chama, ó, vê se vocês vão identificando aí, conseguem identificar. Essa parte aqui é o tal do primeiro octante. Então, ó, o X só tem valores positivos, o Y só tem valores positivos e o Z só tem valores positivos. É o que a gente chama de primeiro octante. Evidentemente que quando Z é igual a 0, eu vou estar no primeiro quadrante, porque eu estou no 2D. Z é igual a 0 significa 2D, beleza? Então, ele fala que ele é delimitado pelo paraboloide, pelos planos coordenados e também pelos planos x igual a 3 e y igual a 3. Então, ele fala pelos planos... Quais planos? X igual a 3 e y igual a 3, tranquilo? Beleza. E aí, pessoal, a gente tem que analisar, então... a nossa região de integração. O que acontece com essa região de integração? Como eu defino isso, pessoal? Como eu sei o que ocorre quando z é igual a 0, que é no plano xy e tem minha região de integração? Eu igualo a expressão da minha função fxy igual a 0, ou seja, eu faço z igual a 0 e obtenho o resultado. Só que para ficar mais ilustrativo, antes de eu fazer desse modo algébrico, eu vou fazer aqui do modo através do gráfico pelo GeoGebra, que a gente pode abrir aqui para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó, pessoal, vem aqui, janela 3D, e aqui já tem um 3D, certo? Bom, aqui a gente vai fazer o que, meus queridos? A gente vai escrever aqui a equação, né? Bom, qual é a equação? A gente sabe que z é igual a 16 menos x ao quadrado. Eita, não deu certo, né? Menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, beleza? E aí tá muito estranho, né? Por quê? É porque quando x e y é igual a 0, repara que se o x for 0 e o y for 0, z é igual a 16. Então, isso daqui
Ah não, não coloquei z igual a xy. Calma aí, deixa eu apagar, gente. Aqui apagou, agora vai. Z é igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Tranquilo? Aí tá aí, pessoal. Só que aí, se você reparar, quando x for 0 e ao mesmo tempo y for 0, isso é igual a 16. E aqui só tá mostrando até 7. Então, a gente tem que aumentar o intervalo de z. Se eu colocar até, sei lá, 26 e o z é 0. E aí vai ficar melhor a visualização, eu creio. Bom, tá aí. Olha que maravilha. Entendeu a ideia, pessoal? Beleza? Então a gente tem isso daqui. Deixa eu só cortar o z, porque o z de toda forma ele tem que ser maior ou igual a 0. Então posso colocar 0 aqui e olha lá como que fica. Beleza? Então esse é o nosso sólido. Só que atenção, em x e em y ele está assumindo valores negativos. Então não é exatamente todo esse volume, né? E a gente tem que cortar. Olha, quando a gente tiver x igual a 3, a gente vai estar aqui. Então, ó, se você reparar, quando o plano x igual a 3, que está em azul, olha lá, ele de fato, só tirar isso daqui, olha lá, ele de fato corta o nosso sólido. Beleza? Então, sim, esse plano x igual a 3, ele delimita o nosso sólido. Beleza? Então, dica, regra, olha o macete. Um plano, ele só delimita um sólido se e somente se ele corta. Ele passa por esse sólido, senão ele não corta, senão ele não delimita. Entende? É óbvio até, né? Beleza, tá, tranquilo. E o outro plano é y igual a 3. Y igual a 3, a gente vai colocar... Posso até colocar ele aqui. E aí, se você vê o y igual a 3... Não saiu lá, vamos ver de novo. Y igual a 3. Agora foi. Olha lá. Já o y igual a 3, vou até colocar de outra cor pra gente ficar fácil identificar. Vou colocar ela de verde. Olha lá. O que tá acontecendo? Olha que loucura, pessoal. Se vocês verificarem, ó. Olha lá. A gente sabe que o azulzinho, o plano azul, de fato tá cortando o sólido, então tá ok. Só que olha o que acontece com o plano verde, que é o y igual a 3. Ele não corta o sólido, ou seja, então y igual a 3 não faz parte do domínio de integração. Por quê? Porque ele não passa pelo sólido, então não faz o menor sentido. Imagina, eu tô calculando o volume de um sólido, beleza. E aí outra pessoa fala, calcula o volume de forma que ele é delimitado pelo y igual a 3. Aí você fala, poxa, mas não faz sentido, porque... O cara que delimita que é y igual a 3 nem toca o sólido, qual o sentido disso? Nenhum. Então ele nem corta o sólido, mas atenção, não corta para z positivo, tá? Ele vai cortar lá embaixo, mas para z positivo, que é o que interessa. Por que z positivo? Porque ele fala que é delimitado pelos planos coordenados. Se é pelos planos coordenados, significa que todas as coordenadas x, y, z necessariamente são positivas, tá bom? Então, pessoal, ele não corta. Olha lá o que acontece, tá vendo? É nítido, né? Olha lá, o plano verdinho, ele não corta o sólido, tá vendo? Y igual a 3, aqui tá o y quando ele vale 3. Então tá aqui, ó, 3 no eixo y, só que o sólido, ele corta o eixo antes de 3. Então, y igual a 3 não faz parte do domínio da função. E é esse o ponto que eu achei muito estranho quando alguns alunos me disseram que fulano, ciclano, conhecido, primo, não sei, falou assim que era só substituir y igual a 3 e estava certo. Mas não faz o menor sentido, y igual a 3 nem no domínio faz parte. Como assim substituir? Quem disse isso de fato ou nem analisou o exercício e saiu fazendo, o que é completamente uma atitude de alguém que de fato não é professor ou não sabe a matéria, que também é possível. Porque aqui, pessoal, não pode ser. Vocês entendem? É claro, isso não é uma crítica para vocês, alunos. Vocês estão no processo de aprendizagem. É óbvio que é normal cometer esse tipo de erro. Mas o que me causou bastante estranheza foi que alguns alunos, e não poucos, me falaram que diferentes professores conhecidos falaram para eles que era só substituir e tá valendo. Eu, poxa, caramba... Cuidado com esses professores. Beleza, entendeu? Então y igual a 3 não faz parte. E aí vocês vão falando, poxa, como assim? E agora? O que eu faço? E o principal, né? Como que a gente define, então, professor Matheus,
até onde o y, qual o y faz parte, de onde até onde vai y, de onde até onde vai x, ou seja, o x varia de 0 até quanto? O y varia de 0 até quanto, então? Porque a gente já viu que o y não varia de 0 a 3, porque 3 nem está dentro do sólido, y igual a 3, então está descartado, não faz sentido esse y igual a 3, tá? E aí vocês vão me perguntar, tá, então não faz sentido, ok, mas e agora? O y vai variar de quanto até quanto? Como eu descubro? Ora, simples, pessoal. Lembra a região R? Então é ela que a gente tem que calcular. Região R, mais uma vez, é a região sob o domínio de integração, que no caso, coordenadas cartesianas, é o plano XY. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o plano XY. O que é o plano XY? É z igual a 0, concorda comigo? Quando z igual a 0, a gente está no plano XY, porque XY significa z igual a 0. Beleza, e agora, o que eu faço? Agora vocês vêm aqui e escrevem assim, ó. Inclusive, olha lá, o plano z igual a 0, vou até colocar de outra cor. O GeoGebra já nos deu, olha lá, ele já fez a representação em amarelo. E aí, pessoal, aí vocês me perguntam, como eu vou saber de onde até onde? Então, é só ver a intersecção entre o sólido e o plano XY. Por quê? Porque o XY é a região de integração. Então, a curva que é representada pela intersecção entre o sólido e o plano horizontal, vai dar justamente o domínio da função. Então vamos lá, então, como a gente calcula isso? Então vem aqui, ó, tem um comando que chama intersecção, e vocês vêm aqui, ó, objeto, e vocês calculam intersecção de quem com quem? Desse plano de vermelho, que é F, então F, com quem? Com o Z igual a 0, que é o plano XY, H, beleza? E aí eu dou um Enter, e olha aí, olha aqui que maravilha. Significa o quê? Que essa é a intersecção, é a região que representa a intersecção entre o sólido e o plano XY, entendeu? Isso, qual figura é essa, pessoal? Qual? Quem sabe me responder? Quando z é igual a 0, quando você faz isso aqui? Isso aqui, pessoal, eu vou calcular para vocês agora, mas eu já adianto, é uma elipse, tá bom? Só que aí vocês vão me falar, ah, professor Matheus, mas o Y, o senhor falou que é limitado pelos planos cartesianos. Pelos planos coordenados, perdão. Logo, o y é positivo e o x também tem que ser negativo, é verdade. O que eu concluo? Que toda essa parte aqui, onde tem x negativo e y negativo, não faz parte do meu domínio. Ou seja, é só o primeiro quadrante que faz parte. E mais do que isso, ele fala x igual a 3, que também delimita. E tá aqui, a gente vai escrever agora. X igual a 3, cadê? X igual a 3, saiu aqui, tá aqui, deixa eu só excluir esse daqui. E também ele fala y igual a 3, e aí aqui fica muito óbvio, né, que y igual a 3 não tem o menor sentido. Vou até colocar de outra cor aqui, para ficar claro para vocês, ó. Y igual a 3 de vermelho e x igual a 3 de lilás. Lilás, isso aqui foi lilás. Olha, se vocês olham bem, o y igual a 3 que tá aqui em vermelho, olha lá, ele nem toca, pessoal, nem toca. Tá vendo? A região que é representada pela intersecção entre o volume sólido e o eixo. Então, de fato, y igual a 3 não tem o menor sentido, não é limite de integração. Beleza? Então, ó, nossa região de integração é qual? Vai ser só esse pedacinho aqui, ó. Ele vai começar aqui em 0, todo esse azul, ele desce até chegar nessa reta. Chegou, ele desce aqui verticalmente, passa aqui no eixo horizontal e sobe. Então é só esse miolinho aqui, tá vendo? Repara aqui, ó, nesse miolinho a gente tem o quê? O y variando de 0 até esse número aqui, que a priori a gente não sabe qual é, a gente vai descobrir agora. Além disso, o x varia de 0 até 3, aqui nesse miolinho, e é isso, tá vendo? Então nossa região de integração é essa. Beleza? E aqui eu até coloquei pra gente essa região aqui de forma mais ilustrativa, olha aqui, ó. Tá vendo? Então esse em vermelho é a nossa região de integração. É só esse miolinho aqui, tá bom? Então a gente tem que o x vai de 0 até 3 e o y vai de 0 até esse número aqui. Qual número é esse? A gente vai calcular juntos agora. Foi, respirou, tomou uma água comigo. Ai, tomar água é muito bom, gente. Melhor que só o jogo do Flamengo. Bom, meus queridos, entendeu a ideia? E agora a gente vai calcular até onde o y vai, que é esse pontinho aqui, hein? Que eu assinalei aqui, que óbvio não é 3, né? Beleza, como eu faço isso, pessoal, é o que eu te falei.
pega aqui, ó, pessoal, a função do nosso paraboloide e o z no plano xy ele vale quanto? Zero, né? Porque a gente está no xy. Se está no xy, o z é obrigatoriamente zero. Então aqui na atividade de vocês escrevem, ó. Então, ó, agora a gente vai começar a resolver algebricamente a nossa atividade, pessoal. Então, ó, vamos escrever, ó, domínio de integração. Bom, então qual vai ser esse domínio de integração, pessoal? Então, ó, a gente tem que... Aí vocês veem, ó. Bora lá então, ó. Analisando no plano XY, então, ó. No plano XY, temos o que, pessoal? Que o z é igual a zero. Concorda comigo? Óbvio, né? Mas só que quem é o z? O z é isso daqui, ó. 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então vai ficar 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Isso tudo aqui é igual a zero. Tranquilo? Então isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2y ao quadrado, que é igual a 16. Tranquilo? E aí o que a gente faz, pessoal, para identificar? E agora isso aqui já nem é quadro, isso aqui é cônica, lembra a cônica? Então, qual é o princípio básico da cônica? A direita da igualdade tem que ser 1. Só que a direita da igualdade tem 16. O que eu faço? Então eu vou dividir todo mundo por 16. Então vai ficar x ao quadrado sobre 16 mais 2y ao quadrado sobre 16, que é igual a 16 sobre 16. Dividir todo mundo por 16, tá tudo certo. Se eu dividir todo mundo pelo mesmo número, não tem problema nenhum. Então isso aqui é x ao quadrado mais y, né? Y ao quadrado sobre 8, que é igual a 1. Tá tranquilo até aqui? Só que aí, pessoal, agora ficou fácil, né? Qual é essa cônica? Lembra? Quando eu tenho igualdade lado direito igual a 1, denominadores diferentes, isso aqui é uma elipse. Lembra disso? Isso aqui, então, pode ser isso. Só que a equação da elipse, só lembrando, a equação da elipse é como? É isso aqui, ó. X sobre A ao quadrado mais Y sobre B ao quadrado é igual a 1, beleza? Só que não tá muito essa cara, né? Porque quem tá ao quadrado a priori é só o x e só o y. Então o que a gente faz? Faz isso aqui, ó. Repara que é a mesma coisa. Olha o macete matemático. A gente faz isso aqui, ó. Raiz de 16. Tudo isso ao quadrado. Concorda comigo? Por quê? Porque se eu tiro ao quadrado, significa que é x vezes x, x ao quadrado. Raiz de 16 vezes raiz de 16 dá 16. Mais y sobre raiz de 8 ao quadrado, que é igual a 1. Tranquilo até aí? O que eu concluo? Isso daqui equivale a x sobre 4 ao quadrado mais y sobre raiz de 8 ao quadrado é igual a 1. Beleza? Então, acabou. Olha aí, tá aqui. Então, essa aqui é a curva que representa a intersecção do volume com o eixo, com o plano, perdão, XY, pessoal. Entendeu? O que eu concluo, pessoal, então? Ora, pessoal, se eu volto lá naquela figurinha, eu sei que o x vai de 0 até 3. E qual é o máximo valor de y? Ora, o máximo valor de y é esse daqui. E quando o y está aqui, qual é o valor de x? É 0, certo? Então, esse valorzinho aqui é o valor da função de elipse quando x igual a 0. Então, como eu descubro? Aí vocês vão emenda aqui. Temos uma... Aí você escreve, ó. Vou até escrever de azul aqui, ó. O máximo valor de y... O máximo valor de y é dado por quando, pessoal? Quando x é igual a 0. Por que eu sei disso? É só olhar aqui, ó, pessoal, na figura. Quando x é igual a 0, y assume seu valor máximo. Mas nem precisava da figura. Pensa comigo, pessoal. A gente tem essa equação, que é esse termo. Ai, gente, caramba. Pensa comigo, a gente tem essa equação que é esse termo mais esse termo. Concorda comigo que o y, se eu isolo ele vai ser esse termo aqui, né? Quadrático do y vai ser 1 menos o x sobre 4. Então esse, ó, pensa comigo, vou até escrever aqui, ó. Se eu isolo esse termo, vai ficar 1 sobre ou y raiz de 8 ao quadrado, que é igual a 1 menos x
sobre 4 ao quadrado. Concorda comigo? Só isolei, certo? Concorda comigo que, à medida que o x cresce, o y diminui? Por quê? Porque quanto maior for o valor de x, maior vai ser essa parcela que vai subtrair o valor de 1. E aí menor vai ser esse resultado. Então, qual o máximo valor desse cara aqui? O máximo valor é quando isso aqui não existir. Porque, ou seja, quando isso aqui for zero. Porque para todo valor de x diferente de zero, essa subtração vai ser menor do que 1. Por outro lado, quando isso aqui não existir, quando x for zero, isso aqui vai ser 1, que é o máximo valor possível. Então, o máximo valor de y é dado por fazendo o quê? Fazendo x ser zero. Ou seja, então, onde tem x eu coloco zero e y raiz de 8 ao quadrado é igual a 1. Então, quando x é zero, por isso eu substituí aqui, ó, onde tinha x, coloquei zero, a gente obtém o máximo valor de y. Então, é y quadrado sobre 8, que é igual a 1. Y ao quadrado é igual a 8, só passei ele para o outro lado. Que eu concluo que o máximo valor de y é raiz de 8. Por que positivo e não negativo? Porque a gente já sabe que é limitado pelos planos coordenados e x, y, z é necessariamente maior ou igual a zero. Então, aquele valor é raiz de 8, entendeu? Aí, muito legal, né? Então, pessoal, aquele valorzinho aqui, ó, esse rapazinho aqui é raiz de 8. Tá com dúvida? Relaxa, tá com o professor Matheus, gente. O professor Matheus aqui explica tudo. Olha que interessante. Quanto é raiz de 8? Ó, vem comigo. Se a gente identificar aqui, ó, o ponto, se eu coloco aqui, ó, esse ponto aqui, ó, na intersecção. Beleza, coloquei. Qual o valor desse ponto? Tá aqui, ó, 0, x igual a 0, y igual a 2,83. Se eu pego a minha calculadora e calculo quanto é a raiz de 8, então tem aqui 8, quanto é a raiz desse rapaz? 2,82828, ou seja, com duas casas decimais, 2,83, que é exatamente esse valor aqui. Entendeu? Entendeu a ideia? É por acaso? Óbvio que não, pessoal. Isso é álgebra, matemática, pessoal, cálculo diferencial integral. Entendeu a ideia, pessoal? Então, a gente tem que... Agora a gente pode definir os limites de integração, pessoal. Simples, né? Agora sim. Portanto, e aí você vai e conclui. Portanto, considerando o resultado acima e os planos coordenados, então, qual vai ser o domínio de integração, pessoal? Então a gente vai ter o quê? Então, ó, o y ele vai variar de quanto até quanto? Voltar na figurinha, olha aqui. O y vai variar de... Vou até apagar, copiar aqui, colocar aqui embaixo porque já está bem poluído. E ó, então o y vai variar de quanto até quanto? Vou ter que colocar de vermelho. O y vai variar de 0 até esse ponto, que é raiz de 8. E o x vai variar de 0 até essa reta, até esse pano, que é x igual a 3, beleza? Então a gente tem que, concluindo aqui, o y ele vai variar de 0 até raiz de 8 e o x ele varia de 0 até 3. Beleza? Pronto. É isso, pessoal. Então a gente tem um sólido todo no primeiro quadrante. É como se fosse... Só que eu sou para desenhar aqui, pessoal, no computador eu sou uma catástrofe. Mas eu vou me aventurar, hein? Então é como se fosse algo nesse sentido aqui, ó, meus queridos. Ó, pensa comigo, ó. Isso daqui, ó. Se ficar... Talvez assim ainda fica melhor ainda, ó. Se eu faço aqui o meu plano... meu plano não, né? Meu espaço cartesiano. Então eu vou ter isso daqui, ó. Isso aqui é meu x, isso aqui é meu y, certo? Então isso aqui vai estar 3 aqui, então isso aqui é 3 e esse daqui é raiz de 8, tranquilo? Raiz de 8 e esse cara aqui é 16, tranquilo? Então, ó, em x e y eu tenho só esse rapazinho aqui, ó. Então, ela vai vir aqui, a função, até aqui, só que aqui ela tem uma reta. Então, é uma reta aqui. Tem uma reta aqui, né, gente? Muito mais bonito do que esse desenho
horroroso, meu. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Então, eita, não deu certo, não deu certo. Bom, vai ficar assim então. Então até aqui é uma reta e depois até aqui, quando essa reta cruza a função, aí ela continua a elipse. Então essa daqui é a nossa região de integração no espaço, beleza? No plano XY, perdão. Só que a representação aqui é no espaço, tranquilo? E claro, o meu sólido, então, ele vem aqui, ele fecha aqui, né? Vai fechar aqui assim, e ele fecha aqui assim. Fechou aqui, e aí ele vai fechar aqui também, tranquilo? Fechou aqui, e também ele vai fechar, que aqui vai subir retinho. Oh, Jesus! Sobe retinho, e depois ele vai e fecha lá em cima, tranquilo? Só que aqui, ó, é um plano, tá? Isso aqui é reto, tranquilo? Então esse é o sólido. Então olha lá, o y está variando de 0 até raiz de 8 e o x varia de 0 até 3, tranquilo? E o z variando de 0 a 16. Não é 0 a 16 o z varia de 0 até a função, mas a gente está integrando em x e em y, então só interessa para a gente a variação, perdão, de x e de y. Se fosse integral tripla, aí sim modificaria, mas bom, a gente está trabalhando com integral dupla. Tranquilo, pessoal? Entendeu a ideia? Agora morreu o problema, né? Porque o difícil é só isso daqui, ó, pessoal, é essa análise. Então, mais uma vez, pessoal, muito cuidado com quem vocês se instruam, tá? Se qualquer pessoa que te ensinou algo diferente disso, tá errado, tá? Tá muito errado. Então, muito cuidado, pessoal, porque a nota de vocês está em jogo e, sobretudo, é a aprendizagem. Então, aprender de forma errada, porque alguém ensinou errado, é complicado. Beleza, pessoal? Então, como a gente já tem os limites de integração, agora fica fácil calcular o volume. Então, agora a gente vem o quê? Cálculo do volume. Então, vem aqui, ó. Cálculo do volume. Agora é tranquilo, né, gente? Porque o difícil, o desafio era só esse. Determinar de forma correta os limites de integração. Tranquilo? Então agora a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai fazer o cálculo, então, do volume da nossa função, né? Porque agora a gente já tem tudo que a gente precisa, pessoal. Vamos lá, então? Vocês me acompanham aí, pessoal? Ó, vamos lá, então. Vem comigo. Como a gente calcula esse volume? Deixar aqui de azul. Então, ó, volume, eu já sei, é igual a integral dupla sobre a região R do domínio de integração de f, x, y vezes dA. Então, esse volume é igual a... Vem aqui, deixar um espaço. Qual é a função? A gente viu qual o valor da função, ou qual o valor de z? É 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado vezes quem? Vezes dx vezes dy, tranquilo? Primeira integral está em x, o x varia de quanto a quanto? De 0 a 3. E a última de fora tá, é um y, varia de 0 até raiz de 8. Prontinho, integral montada. Agora é só resolver, pessoal. Integral de polinômio, perdão, muito simples, né? Então, ó, a primeira integral, que é a do lado interno, é em termos de x. Então, a gente vai calcular tudo assumindo x como uma única variável. 16 é constante. Quando é constante, copio a constante, multiplico pela variável em questão, que no caso é x. Menos, tinha x ao quadrado, então vai ficar menos x ao cubo. Lembra? Era 2 em cima, então somo 1, vira 3 e divido por esse novo valor, que é o 3. Menos 2y ao quadrado. Eu estou integrando em relação a x. É x, não é y, então para mim é constante. E aí eu copio e multiplico pela variável, que no caso é x, variando de 0 a 3, e aqui eu tenho um dy. Tranquilo até aí? Beleza, né? E agora é só substituir os valores, pessoal. Então esse volume aqui, ele vai ser igual a quanto, meus queridos? Faz aí comigo, vocês conseguem? Me ajudam nessa aí, então? Vamos fazer essa aí juntos. Bom, pessoal, fazendo essa, o que a gente vai ter? Bora lá, então. A gente tem que isso aqui é a mesma coisa que 16. Onde tem x, eu vou colocar 3. Então vai ficar 16
vezes 3 menos... menos quanto, pessoal? Menos... Calma, deixa eu só beber água, gente, minha garganta. Bom, pronto, pessoal, tô bem melhor. Meu Deus, minha garganta tava ressecada, gente. Bom, e aí a gente vai ter o que, pessoal? Aqui, nesse caso. Bom, nesse caso a gente vai ter aqui, vai ser 3 ao cubo sobre 3 menos 2y ao quadrado vezes 3. Beleza? E claro, né? Você poderia até colocar, deixa eu colocar então. Bom, não muda nada, mas vou colocar menos quem? Menos... Agora, onde tem x, eu vou colocar 0. Era 16 vezes x, então é 0. 16 vezes 0, 0. Menos x ao cubo, onde tinha x eu coloco 0, então vai ficar 0. Menos 2y ao quadrado vezes x, que agora é 0, então vai ficar 0 também. Viu? Porque eu falei que nem precisava, porque é 0. Mas enfim, para ficar bem passo a passo, eu coloquei aqui. Então isso aqui é integral de 0 a 3 de quanto, gente? Quanto é 16... 16 vezes 3 agora, hein? Vamos fazer juntos? 16 vezes 3 é 48, pessoal. Dá 48, hein? Então isso aqui é 48 menos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, dividido por 3 dá 9, né? Beleza, e agora? Menos, isso aqui dá o quê? 2y ao quadrado vezes 3, então é menos 6y ao quadrado aqui, tranquilo? E fechei o parênteses, porque ali é 0, né? dy. Tranquilo aí, gente? Beleza, né? E agora aqui é cálculo básico, né, gente? É só polinômio, então não tem muito erro. Então isso aqui, ó, esse volume... Nossa, minha letra tá bem feinha, hein, gente? Pelo amor de Deus. É 0 a 3 Quanto que é 48 menos 9? Dá 39, né? Se fosse 10, dava 38. Só que é 9, então dá... 39 menos quanto? 6y ao quadrado dy. Então agora, pessoal, a última integral é só integrar com relação a y. Então tem 39, constante, copio a constante, multiplico pela variável que é y. Menos 6 vezes, era y ao quadrado, era 2 em cima, então vai ficar 2, somo 1 em cima, era 2, mais 1 dá 3, e divido pelo novo expoente, variando de 0 até... Opa, raiz de 3 não, né, gente? Raiz de 8 aqui, ó. Que é a raiz de 8. Aqui, ó. Por um momento eu enxerguei 3 ali. É raiz de 8, né? Pelo amor de Deus, 3 é só em x. Raiz de 8 e raiz de 8. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, isso daqui o volume é igual a 39... vezes raiz de 8 menos 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes raiz de 8 elevado ao cubo menos 0. Bom, e agora, pessoal, quanto que isso aqui vai dar? Simples, né? Esse volume, então, é igual a 39 raiz de 8 menos 2 vezes 8 vezes raiz de 8. Entendeu o que eu fiz? Não? Pensa comigo, pessoal, o que é raiz de 8 vezes raiz de 8? Para facilitar, vou fazer diferente. Faz assim, ó, assim acho que é mais didático. O que é raiz de 8 ao cubo? É raiz de 8 vezes raiz de 8 vezes raiz de 8. Beleza? Tranquilo até aí, né? Acho que aí é suave. Bom, pessoal, então isso aqui é 39 vezes raiz de 8 menos 2 vezes... Quanto que é raiz de 8 vezes raiz de 8? É a mesma base, conserva a base, some a raiz. Então, some uma, só fica a outra. Entendeu a ideia? Então, esse volume é igual a 39 vezes raiz de 8 menos 16 raiz de 8. Tranquilo até aí, gente? Beleza, né? Entendeu a ideia? Bom, meus queridos, então, para finalizar essa bagaça, o que a gente tem? Que isso daqui, esse volume, equivale a quanto? Quanto que é 39 menos quanto? Menos 16 raiz dá... gente. 39 menos 16 dá 23. Então isso aqui é 23 raiz de 8, pessoal.
Só que, lembra lá da potenciação? E isso aqui é a mesma coisa, 23. O que é 8? 8 é 4 vezes 2, concorda? Então é a mesma coisa de escrever assim, óbvio, né, gente? Então isso aqui é a mesma coisa de 23 vezes... Se eu tenho multiplicação dentro da raiz, lembra da propriedade lá do nono ano? Você pode separar. Raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Isso é a mesma coisa disso daqui, ó. Beleza? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque com isso, olha que interessante. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Aí ele sai da raiz, ó. Legal, né? Curtiu? Curtiu? Ah, moleque, essa foi boa, hein? Então isso aqui é igual a 46 raiz de 2 unidades de volume. Tá aqui a resposta, então, da nossa atividade, pessoal. Tranquilo? Entendeu? Então, beleza? Foi. Então, é essa a resposta correta, pessoal. Entendeu? E aí, a ideia aqui é provar o teorema de Fubini, que é muito básico. O que é o teorema de Fubini, pessoal? Talvez muitos não saibam. O teorema de Fubini, ele diz acerca da ordem, pessoal, dos limites de integração. Não dos limites, mas dos integrandos, ou seja, das variáveis. Lembra aqui, ó, que eu calculei a minha integral em... Olha aqui, ó, em dx dy. O teorema de Fubini fala que se eu calculo essa integral fxy em dx vezes dy, o resultado tem que ser o mesmo se eu calcular a função em dy dx, ou seja, ele só inverte a ordem. Esse é o teorema de Fubini, ele fala que não importa a ordem. Isso é muito legal, pessoal, porque mais na frente vocês vão aprender integral tripla e coordenada esférica, pessoal. E aí a ordem influencia brutalmente, pessoal, em alguns casos, brutalmente, dificulta muito. Fora, depois, eu não sei se vocês já estão vendo integral de linha, integral de superfície, que, nossa, muda muito. Então isso é muito legal. Então a gente calculou primeiramente dx dy. Bom, e aí? Eu calculo em y dx ou deixo como desafio? O que vocês acham? Bom, vou calcular, né? Já estou aqui. Então vamos lá, então. Agora, então aqui, ó, cálculo do volume. E aí eu faço isso aqui, ó, em dx vezes dy, beleza? Agora a gente vai fazer esse mesmo cálculo do volume em dy dx, então. Pode ser? Vamos lá, então, pessoal. Vocês me acompanham aí nessa? Então vamos lá, então, fazer agora em dy primeiro dx. Então, ó, volume, vamos lá. Cálculo do volume, só que agora a gente vai ter em dy primeiro vezes o dx, beleza? Então vai ficar como, pessoal, esse volume, olha, vou chamar de V, tá? Então V vai ser igual a região R fxy vezes dA. Então esse V é igual a função, que é 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Nossa, gente, tô cansando, hein? dy vezes dx, tranquilo? Só que o y, a gente viu, varia de quanto até quanto? De 0 até raiz de 8. E o x de 0 até 3, tranquilo? Beleza, e agora, professor Matheus? Simples. Agora é só abraço, cálculozinho, mamão com açúcar, papai é sugar. Bom, é o que? A gente tem integral de polinômio, só que na variável y. Então tudo que não é y é constante. 16, constante, multiplica então pela variável. X ao quadrado é y? Não, então é visto como constante. Então copio e multiplico pela variável da integração, que é y, menos 2 vezes y ao quadrado. Em cima era 2, então agora vai ficar 3, né? Somo 1 em cima e divido por esse novo número. Todo mundo. dx, isso variando de 0 até raiz de 8. Tá aí, beleza? Primeira integral quase pronta. Agora é só continha, substituir os valores. Então isso aqui é de 0 a 3. Quanto? Vai ficar 16 raiz de 8 menos x ao quadrado vezes raiz de 8. Onde tem y primeiro a gente coloca a raiz de 8. Menos 2 sobre 3, perdão. Raiz de 8 ao cubo menos 0, né? Porque vai zerar todo mundo. Dx. Então esse v aqui é igual a 16 raiz de 8 menos raiz de 8 vezes
x ao quadrado. E aqui a gente já viu, né? Raiz de 8 ao cubo é 8 raiz de 8. Então isso aqui é menos 2/3 vezes 8 raiz de 8 dx. Tranquilo até aí? Acho que tá beleza, né? E aí, para simplificar, eu posso juntar esse termo aqui com esse termo aqui. Que vai ficar como, pessoal? Aí eu tenho que tirar um MMC, né? Ficar mais fácil. Então, ó, dica. Qual é o denominador aqui? É 3, certo? Beleza? Aqui é 3. Aqui qual é o denominador? 1. Então, o que eu faço com esse cara aqui que tem denominador 1? Eu multiplico. Pego esse número aqui, que é o denominador de baixo, e multiplico esse rapazinho aqui embaixo e em cima por 3. Como assim? Faço assim, ó, 3 sobre 3 é 1. Então, não estou multiplicando por ninguém. Vezes 16 raiz de 8. Menos raiz de 8 vezes x ao quadrado. Menos 16 sobre 3 raiz de 8 dx. Tranquilo? Tá, qual a vantagem de fazer isso? Vocês vão entender agora. Quanto que é 16 raiz de 8? A gente já viu, né? 16 vezes 3, perdão, 48. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 48 raiz de 8 sobre 3, concorda? Menos raiz de 8 x ao quadrado, menos 16 sobre 3 raiz de 8, tudo isso dentro do nosso querido parênteses dx. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, né? Então agora vocês vão entender por que eu fiz essa substituição aí. Tá tranquilo até aí, meus queridos? Então agora a gente vai ter o quê? Por que eu fiz essa multiplicação maluca? Porque fazendo isso, olha aqui que legal. Eu posso somar esses dois. Aqui eu tenho 40 e... Opa, meu celular. Jesus amado. Minha comando de voz, né, automático. Bom, e aí, ó, repara. Agora aqui eu tenho uma fração cujo denominador é 3 e aqui eu tenho uma fração cujo denominador é 3. Ainda a gente tem as duas frações sendo multiplicadas por raiz de 8. Então posso somar. Ou seja, 48 raiz de 8 menos 16 raiz de 8 é 48 menos 16, 32. Beleza, gente? Então aqui, ó, equivale a quanto, meus queridos? Equivale a 32, tá? Então isso aqui é a mesma coisa do que 32 raiz de 8 sobre 3 e menos 8x ao quadrado dx. Beleza? Entendeu por quê? Aí, ó, agora só fica dois termos, bem melhor. Bom, eu prefiro assim, gente. Então isso aqui é igual a... Agora é só resolver a integral. Bom, esse primeiro termo é constante, então aquela mesma regra. Copio a constante e multiplico pela variável. Menos 8 vezes x ao quadrado. Era 2 em cima, então somo 1. Era 2 mais 1 dá 3. Tudo isso variando de 0 até 3, beleza? Então esse volume é quanto? Ora, onde tem x, agora eu coloco 3. Então vai ficar 32 vezes raiz de 8 sobre 3 vezes 3 menos 8 vezes... Era x, agora é 3. Ao cubo sobre 3 menos 0. Tranquilo até aí? Ufa, tá quase, hein? Então esse volume aqui é quanto? Quanto que é? 32... Ah, não, nem precisa, né? Porque esse 3 corta com 3. Então vai ficar 32 raiz de 8, beleza? Menos... Aqui, repara comigo. Isso daqui é 3 ao cubo, dá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 8. Então, tenho 27. Vezes 8. Ah, tá. Tem um detalhe aqui, ó, gente. Por isso que eu vi que tava estranho aqui, ó. Esqueci do raiz de 8 aqui. Esse rapazinho aqui, ó. Raiz de 8. Tô demais hoje, hein? Tô demais, meus queridos. Tô demais. Segundo erro já, ué. Então isso aqui agora ficou correto. Bom, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Dividido por 3 dá 9. Então isso aqui é 9 raiz de 8. Agora sim, meus queridos. Então, pessoal, isso aqui equivale a quanto? Ora, isso aqui então equivale a 32 menos 9, 32 raiz de 8 menos 9 raiz de 8 é 23 raiz de 8. E aquele mesmo macetinho que eu expliquei para vocês, pessoal. Ora, isso aqui é a mesma coisa que 23 vezes 4 vezes 2 dentro da raiz, concorda?
Então isso aqui é 23 vezes raiz de 4 vezes raiz de 2. Então isso aqui é 23 vezes 2, sai da raiz e só sobra um raiz de 2. Consequentemente, esse volume é 46 raiz de 2 unidades de volume. O que eu concluo, pessoal? Concluo que esse resultado aqui, como era de se esperar, é exatamente o mesmo resultado obtido neste item aqui. Ai, que canseira, hein? Mas é legal. Mais legal que isso é só assistir o jogo da Champions daqui a pouco. Vamos pra cima, City! Bom, meus queridos, claro, né? Melhor que o City só o nosso Flamengo, né? O melhor de todos do universo. E pior de todos só o Vasco e o Palmeiras. Bom, meus queridos, finalizamos aqui. Ai, realmente deu uma suadinha agora, hein? Meu Deus, muito trabalhoso, mas é legal. Entendeu, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Eu realmente demorei muito para fazer exercício, porque conforme eu expliquei, fiquei ausente durante uma semana aí, um pouco mais, problemas que aconteceram na minha família, mas enfim, tô de volta. Tá aí o exercício que muitos me pediram, eu fiquei postergando. E como prometido, tá aí. Desde já mandar um abração pro pessoal lá de Curitiba, pessoal de Maringá, pessoal também de Chapecó, que tem vários grupos de estudo nessa região do sul, pessoal de São Paulo, lá do norte, meus conterrâneos aqui do Rio. Bom, tem alunos de todo canto aí. E é isso, pessoal, seguimos juntos. Tá aí a atividade feita na integralidade para vocês da forma correta. E mais uma vez, um alerta, pessoal, atenção com relação a quem está instruindo vocês, tá, pessoal? Porque nem todo mundo que diz que sabe ou que faz alguma conta significa que de fato sabe, que de fato está correto. Então, muita atenção, pessoal. Os resultados falam muito mais do que qualquer palavra ou discurso, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, então. Um forte abraço. Conto com a ajuda de vocês se inscrevendo no canal, deixando um like e nos vemos nos próximos vídeos, meus queridos.